Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavras de Vida, que vai ao ar aos domingos pela manhã e são pequenas reflexões que nós trazemos para que você sinta aí a presença de Cristo, esteja acompanhado por Ele, onde você estiver, e sempre baseados no nosso evangelho diário, de acordo aqui com o calendário litúrgico que a nossa igreja segue. Isso é uma prática que nós temos desenvolvido de mais ou menos 2 anos para cá, ou melhor, um ano para cá, né? Fizemos um ano agora. Desde o início do ano passado nós temos separado, né, trechos do Evangelho diário para trabalharmos, pequenas reflexões e também temos nossos tempos litúrgicos, né? De acordo aí com o calendário mais já conhecido e mais histórico da igreja, de tempo comum, de quaresma, de tempo do Natal, advento de Cristo. São épocas onde nós nos lembramos daquilo que realmente devemos lembrar. As coisas neste mundo são muito eufóricas, nos dispersam, as coisas são desordenadas, elas não têm beleza muitas vezes, e essa cultura do frenesi, essa cultura frenética, da rapidez, da falta de foco e da correria, ela nos faz, ela nos inunda, ela nos abarca porque nós estamos neste mundo. Então, com o calendário litúrgico, nós pretendemos voltar os olhos, pelo menos em algumas épocas do ano, para aquilo que realmente importa. Então, Natal, Páscoa e outras épocas são épocas de muita euforia, de muita correria por várias questões. Mas nós queremos resgatar a beleza disso e muito mais ainda, nós queremos resgatar a espiritualidade desses momentos no ano. Então, nosso calendário litúrgico veio para ficar justamente por isso, porque nós estamos em uma época onde nós precisamos acalmar as nossas emoções, nos centrar, acalmar o nosso coração, né? E nos concentrar naquelas coisas que realmente têm valor, que realmente importam. E quando nós falamos de datas, nós estamos falando da centralidade da pessoa de Jesus. Bom, no Evangelho de hoje, nós temos aqui um trecho em João, capítulo 2, versículos 23 ao 25. E aqui, se você se recorda da última vez em que passamos pelo trecho anterior aqui em João, Jesus estava falando sobre o templo. Ele disse a algumas pessoas que, após expulsar, né, vamos começar aqui até do começo, como diz o outro, Jesus faz um chicote de couro e bate naqueles mercadores, expulsa aqueles mercadores que estavam ali fazendo do pátio do templo, da parte ali do entorno do templo, um lugar de comércio. Estavam se aproveitando da fé das pessoas, da boa fé das pessoas e vendendo ali animais que seriam usados em sacrifícios cerimoniais e outras coisas. Estavam se aproveitando daquela questão ali importante, que é a questão da devoção do povo a Deus, a Yahvé, a divindade, e vendendo seus produtos, transformando aquilo num verdadeiro mercado a céu aberto. E algumas pessoas que veem Jesus fazer isso vão lá e brigam com ele, né? Dão uma bronca nele, falam, mas com que autoridade você está expulsando essas pessoas aqui? Porque Jesus expulsava, segundo nós vemos aqui no relato do evangelista, e dizia àqueles homens, não transformem aqui essa parte, não transformem o templo, a casa do meu pai, em um covil de salteadores, ou seja, um esconderijo de ladrões, um lugar para o comércio, para os mercadores, que não é lugar disso. E essas pessoas questionavam outras pessoas que estavam ali em volta com que autoridade ele fazia aquilo. Então, não era só a questão de expulsar aqueles homens dali, mas era pelo que ele falava, né? Sob qual alegação ele expulsava aqueles homens dali. E Jesus, logo após isso, vai responder para essas pessoas: derrubem este templo e eu reconstruirei em 3 dias. E aí aqueles homens, eles
não acreditam no que eles ouvem, porque eles respondem a Jesus assim: olha, esse templo aí levou 46 anos para ser construído. E você diz que vai reconstruí-lo em apenas 3 dias? E o evangelista coloca um comentário interessante, que é: Jesus estava falando sobre o seu corpo. E depois que ele ressuscitou, que ele voltou dos mortos, os discípulos dele lembraram do dia em que ele falou isso, lembraram dessa declaração. E na versão bíblica, a Mensagem diz que eles juntaram as peças do quebra-cabeça. O que isso quer dizer, né? Essa linguagem mais contemporânea é interessante porque ela ilustra de acordo com coisas que fazem sentido para a nossa época, hoje. Você já montou um quebra-cabeça. É fazer a conexão. Eles fazem a conexão do que Jesus falou com o que aconteceu. O quebra-cabeça, quando você conecta uma peça a outra, você vê uma imagem ali que se forma. Quando todas as peças estão conectadas, algo que faz sentido ali, que antes era uma bagunça na sua cabeça, visualmente faz sentido. Então veja que interessante essa expressão. Ao verem o túmulo vazio, ao verem o Jesus ressuscitado, ao terem um contato com ele pessoalmente, digamos assim, depois de morrer, eles fazem como se nós olhássemos um quebra-cabeça montado. Até então tudo estava bagunçado e não fazia sentido, mas juntaram-se as peças e agora você vê uma imagem ali. Você entende o que é aquilo. E é justamente o que acontece aqui com os discípulos. É como dar aquele estalo na nossa cabeça e a gente percebe algo. E você fala: puxa, como eu ainda não havia percebido isso? Quando você percebe alguma coisa que está muito evidente, você se surpreende com a sua capacidade de não percepção. Acho que isso já aconteceu com você. Você olha e fala: meu, como que eu me enganei tanto com essa pessoa durante tanto tempo? Como que eu me enganei tanto com essa situação? Como eu fui feito de bobo nisso? Então dá um estalo na sua cabeça. A gente acorda. É justamente o que aconteceu com eles aqui. E eles lembram do que Jesus havia falado e creem nas Escrituras. E creem no que Jesus tinha dito. Então veja até que interessante. Após caminharem tanto tempo com Jesus, essa montagem desse quebra-cabeça na mente deles faz com que eles creiam. Então quer dizer que ainda não criam, por algum motivo ou de alguma forma. Enfim, mas isso não vem ao caso aqui. Para nós o que interessa é a partir desse trecho do texto, versículo 23, que diz que durante o tempo em que Jesus permaneceu ali em Jerusalém, nos dias de festa, muitas pessoas observavam os sinais que ele realizava, as coisas que ele fazia. E eles percebiam que aquilo apontava diretamente para Deus, para Yahvé, para o Pai, a quem Jesus chamava de Pai, aliás. Mas Jesus conhecia essas pessoas internamente, não confiava neles. E aqui eu estou usando as palavras que o texto da Bíblia Mensagem traz, eu vou ler até para que você compreenda melhor. Durante o tempo em que ele permaneceu em Jerusalém, nos dias da festa, muitos observaram os sinais que ele realizava e, percebendo que apontavam diretamente para Deus, entregaram sua vida a ele. Mas Jesus não confiava neles. Ele os conhecia muito bem, por dentro e por fora, e sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Então, veja só, Jesus sabia que até mesmo as pessoas que criam nele, que acreditavam, que entendiam que, olha, isso aqui só o Filho de Deus pode fazer, e que criam naquilo até de certa maneira, porque diz aqui o relato que eles entregavam a vida a ele. Ainda assim, Jesus conhecia essas pessoas tão bem, por dentro e por fora, como diz aqui o relato também, que ele sabia que aquilo era algo passageiro, algo que não era real, não era palpável, não era digno de confiança, não era verossímil. E nós paramos para pensar nessa realidade e pensamos assim: como aplicar isso à nossa vida? Como aplicar isso a nós? Como nos aproximarmos dessa realidade aqui? Como nos aproximarmos de Jesus, sabendo que Ele conhece até o íntimo daqueles que dizem entregar a sua vida a Ele,
daqueles que percebem que Jesus de fato é o Filho de Deus e entregam sua vida a Ele, acreditam nele. Ele conhece tão bem que ele pode inclusive enxergar se essa aceitação, digamos assim, ela é digna de confiança ou se não é. É estranho para nós olharmos para um texto como esse e falarmos, puxa, mas as pessoas acreditaram, as pessoas entregaram a sua vida, mas Jesus os conhecia muito bem e sabia que não eram dignos de confiança. Aqui nós não podemos ficar divagando muito, mas provavelmente Jesus sabia que essas pessoas aqui, melhor dizendo, eram pessoas que conheciam a lei, né? Eram pessoas estudiosas que ensinavam aos outros. E, pelo que conheciam da lei, dos escritos judaicos do Antigo Testamento, sabiam que apenas um Filho de Deus poderia fazer aquilo. E, até de certa maneira, acreditavam em Jesus. Acreditavam que, olha, esse homem aí, ele é diferenciado. Mas, ainda assim, tinham um pé atrás, digamos assim. Ainda assim, essas pessoas tinham alguma espécie de, talvez, ciúme ou inveja ou ódio de Jesus. Então, Jesus, através de algumas atitudes e de algumas formas dessas pessoas lidarem com ele, ele conhecia, sabia que não eram dignos de confiança. O relato diz que ele conhecia muito bem por dentro e por fora. Então Jesus conhecia as duas faces da mesma pessoa. Olha, ele é alguém que não se dobra fácil, que olha para mim, me reconhece, até de certa forma como eu sou, a minha natureza divina, mas ainda assim ele insiste com a própria crença porque ele tem algo pessoal comigo. Talvez seja isso, eu estou aqui até elucubrando, estou aqui até supondo alguma coisa talvez. Talvez alguém que ouça até ache um absurdo eu fazer isso. Mas eu estou tentando trazer para o lado mais humano possível aqui, para que nós possamos compreender na natureza divina de Jesus como ele consegue enxergar que cabem duas ações contraditórias e contrárias dentro de uma mesma alma, dentro de uma mesma pessoa. Nós também conhecemos um pouco isso, né? Geralmente quando nós falamos que fulano é sonso, fulano é sonsa, se faz de besta, ou que é falso, duas caras, nós estamos percebendo algo como Jesus percebeu aqui. Só que nós não conseguimos olhar por dentro e perceber se no íntimo aquela pessoa não gosta tanto de nós ou não nos admira tanto que gera esse tipo de reação. Muitas vezes o ódio desenfreado ele é por causa de um gosto elevado, né? A pessoa gosta tanto que ela odeia, né? Ela admira tanto que ela odeia, ou que ela simplesmente não gosta, ou ela faz que não gosta, mas no fundo ela gosta, ou ela faz que odeia, mas no fundo não odeia tanto assim, né? Duas caras, ou finge que é uma coisa e é outra. Jesus tinha a possibilidade de enxergar isso, porque ele enxerga por dentro e por fora. Nós não conseguimos, né? Nós só conseguimos enxergar por fora e supor, né? Olha, esse ódio aí, na verdade, é admiração. Esse cara é falso com você ou com fulano, porque na verdade ele admira, né? Mas a gente está supondo, a gente não conhece de fato, né? Mas fato é que Jesus conhecia. Jesus enxergou isso nessas pessoas. E acontece o mesmo quando ele olha para dentro de nós. Não que nós sejamos como essas pessoas aqui, nós somos dignos de confiança. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que muitas vezes o que Jesus enxerga dentro das pessoas, aquelas pessoas que estão muitas vezes até dentro da igreja, dizem ser seguidoras de Jesus, etc. Ele enxerga algo que nós não enxergamos. Ele enxerga algo em quem odeia o Evangelho que nós não enxergamos. Muitas vezes as pessoas que odeiam o Evangelho, elas só precisam ter o contato com Jesus de uma outra forma. Muitas vezes as pessoas que odeiam o Evangelho, elas odeiam na verdade uma estrutura chamada igreja, seja qual igreja cristã for. Na verdade, elas não odeiam o Evangelho, elas odeiam uma experiência traumática que elas tiveram com alguém que dizia ser seguidor de Jesus, dentro de alguma igreja, ou às vezes até fora da igreja mesmo, num ambiente de trabalho, num ambiente familiar. E aquilo causa um trauma na pessoa, de maneira que ela
acha que odeia a igreja, acha que odeia o evangelho, acha que odeia Jesus, mas na verdade ela odeia uma estrutura com a qual ela teve contato e mostrou para ela algo diferente do que o evangelho realmente é, diferente daquilo que o evangelho realmente promete. Esses dias, aqui nos nossos evangelhos diários, ainda ontem na realidade, nós falamos sobre o jugo de Jesus, o seu ensinamento. O jugo, caso você não tenha ouvido a nossa mensagem de ontem, eu convido a você que ouça depois que acabar esse vídeo aqui, porque ela é mais curta que a de hoje, só as de domingo que são um pouco maiores. O jugo é aquela barra de madeira ou de ferro que atrela os animais um ao lado do outro e ao mesmo tempo atrela a carroça. Então Jesus diz em uma certa passagem que o jugo dele é leve, o fardo dele não é pesado, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então você diz assim, poxa, mas como que o jugo, que é um instrumento usado para atrelar animais a uma carroça, ou seja, um instrumento escravizante, pode ser suave? Como que o fardo, que é algo pesado, pode ser leve? Fardo, que é algo ruim de se carregar, é leve. Que contradição é essa? Jesus estava falando sobre os seus ensinamentos. Jesus estava explicando para essas pessoas que estavam ouvindo nessa ocasião que, olha, eu não digo para você fazer e você que se vire. Eu não digo para você ser e você que se vire. Eu digo para você fazer, para você ser, para você ir, mas eu estou com você. Os outros que ensinavam na época de Jesus, tal qual ele fazia, Jesus era uma espécie de rabino e existiam outros que eram esses mestres da lei, fariseus, etc., que faziam a mesma coisa. E para poder ter discípulos, eles precisavam ter um ensinamento. E quando eles tinham esse ensinamento, eles angariavam seus discípulos e aí eles ganhavam o direito de atrelar o jugo a esses discípulos. Ou seja, exercer a autoridade de falar, olha, vocês devem fazer isso ou devem fazer aquilo desta forma. Então está assim na lei e eu digo, façam dessa maneira para cumprirem bem a lei. Jesus era como esses homens, ele tinha esse direito porque ele tinha discípulos. Mas o jugo dele era suave. O ensino dele era um ensino em amor. Era um ensino de quem vai e vive junto. De quem vai e faz junto. Não é de quem vai, como os outros faziam, e diz, olha, vocês precisam fazer assim e não há outra forma, e virem-se. Se virem para fazer acontecer, para cumprir isso que eu estou dizendo, para agradar a Deus dessa forma. E o que acontece com muitas pessoas traumatizadas com o evangelho é justamente isso. Essas pessoas estão seguindo julgos humanos, julgos doutrinários. Ou elas foram traumatizadas por isso, por ensinamentos que eram ensinamentos humanos. Não era um ensinamento de Cristo, mas era algo que aquela pessoa impunha porque ela entendia que era assim. Ou uma igreja, ou uma doutrina, enfim, uma doutrina que impõe a uma igreja, E pessoas dentro da igreja impõem questões humanas muitas vezes. Ou pessoas que não tiveram conhecimento pleno de Jesus, não tiveram contato pleno com Ele, e falharam, e deixaram marcas nessas almas, nessas pessoas. Eram pessoas como essas que nós vemos aqui, não eram dignas de confiança. Mas Jesus conhece a todos por dentro e por fora. Ele conhece a mim, conhece a você, e conhece essa pessoa que é traumatizada. E Ele sabe como essa pessoa é. Então eu quero fazer o fechamento aqui dizendo o seguinte para você. Que você ore por quem você conhece e está nessa situação. Se a pessoa não quer mais frequentar uma igreja, se ela não pode ouvir falar de cristãos, se ela não pode ouvir falar de Jesus, se ela odeia a Bíblia, ore muito pela vida dela. E ore para que esse Jesus aqui, que a conhece por dentro e por fora, assim como conhece a você, promova uma abertura para que você, inspirado pela sabedoria de Cristo, pelo Espírito Santo que age na sua vida, possa mostrar a essa pessoa o que é o jugo de Cristo, o que é o fardo leve, o que é o jugo suave. Que seguir a Cristo não é isso que ela conheceu.
Não é esse trauma que ela teve. Não é essa visão que ela tem. Mas é algo totalmente novo e totalmente diferente. E algo que de tão novo traz renovo. Muda a mente, muda a forma de enxergar a vida. Muda a forma de enxergar a si próprio. Você passa a se enxergar diferente quando você caminha com Jesus. Com esse Jesus aqui. E não com o Jesus de outras pessoas. Não com o Jesus dogmático que muita gente ensina. E são dogmas que ele mesmo não deixou. Né? Jeito de se vestir, o que beber, o que fazer, o que não fazer. Tantas coisas inventadas por pessoas que traumatizam e afastam outras daquilo que é a verdade, que é Jesus. Então peça sabedoria para que você possa encontrar uma forma de mostrar a essas pessoas, falando e vivendo, que Jesus, o Evangelho, não é isso que um dia foi apresentado para ela e que a traumatizou muitas vezes. Eu estou aqui ficando apenas no exemplo, no exemplo da pessoa que está traumatizada e não quer nem saber de Evangelho, nem de Bíblia, nem de Jesus, nem de igreja. Mas você, ore com fervor, ore com aquela fé que Jesus diz que é a fé capaz de mover montanhas, para que essa pessoa tenha uma abertura e para que você, munido da inspiração, do conhecimento que Ele te dá, possa, quem sabe um dia, no relacionamento, no andar junto com essa pessoa, mostrar que o Evangelho não é isso que um dia lhe foi apresentado. O Evangelho é outra coisa. Andar com Jesus é uma vida diferente, mas não é uma vida diferente por fora, é uma vida diferente por dentro. E Jesus, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe aquilo que nós podemos ou não suportar. Então, aqueles que se aproximam de Jesus não ganham um problema para se preocupar, ganham uma solução para se aliviar e para viver melhor. Faça essa oração todos os dias. Procure lembrar dessas pessoas, anote o nome delas. Anote para que você se lembre. Anote no celular, anote na agenda. Ore todos os dias por eles, por elas, enfim. Por eles, inclui ele e ela. E ore por você próprio, por você mesmo, para que você tenha essa inspiração, essa sabedoria e aproveite as oportunidades, movido pelo Espírito Santo de Deus, que habita em você, que é a presença de Deus em você, com você. Deus abençoe você. Até amanhã.